Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em dois lugares: no livro de Atos dos Apóstolos 9 e 15 e no livro do profeta Ezequiel 3 e 18. Nesta noite eu quero me sujeitar ao tema aprendendo sobre missões. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é missões, né? Como e quando fazer missões. Eu não vou falar tudo sobre missões, mas vamos aprender alguma coisa sobre missões. Então, para já entender o que é missão, vamos ler Ezequiel 3:18, porque vamos ver a chamada de um homem, né? Diz assim o texto. Eu vou ler o 3:16, tá? O 16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá da sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Vamos agora para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 9 e 15. Diz assim o texto: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Usa ela, meu Deus, e fala aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Amados, nesta noite nós lemos aqui dois textos muito importantes da Bíblia Sagrada, que falam sobre a chamada de dois homens. A chamada de dois homens. Então, eu li a chamada de dois homens, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, tá? E também existe a chamada da terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Essa terceira pessoa, eu li a chamada de duas pessoas, mas existe uma chamada que eu não li aqui, que é a chamada da terceira pessoa. Quem é essa pessoa? Você. Você é a terceira pessoa que Deus ele chamou. Então a gente agora vai entender uma coisa. Veja que nós precisamos aprender o que é missão. E Deus chama esses dois homens para uma missão. E se a gente analisar direitinho, a obra missionária, ela veio do coração de Deus e é para estar no nosso. Entende? Ou seja, nós somos um missionário. Nós somos missionários. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele nos enviou. Você se lembra que o Senhor diz assim na sua palavra:
em Marcos 16:15. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda, entendeu? Ele não disse ficai na igreja, ele disse ide. Então, ali nós estávamos recebendo o ide imperativo de Deus. Ou seja, naquele momento, quando você foi chamado, Deus já confiou em você, Deus já capacitou você para ir e anunciar o nome dele. Então veja, Deus em nenhum momento ele disse assim para você: você me aceitou, então fica aí no banco até você aprender. Não, ele está dizendo: olha, portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, certo? Então Jesus ele tem pressa que isso aconteça, porque veja bem, eu fico analisando, irmão, que nós como missionários, nós devemos ser missionários que venhamos agradar a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele foi um missionário aqui, e ele veio de muito longe. E se você analisar direitinho, veja a distância que Jesus veio, de um lugar onde ninguém pode chegar lá, onde nenhuma nave, nada pode chegar naquele lugar, de tão distante que é. Mas o Senhor se deslocou da sua glória, se despiu da sua glória, se tornou-se homem como eu e você, e aqui evangelizou a terra. E depois de evangelizar, mostrar como tudo deve ser feito, ele entregou o seu corpo como sacrifício, depois foi morto, depois foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus e disse: eu estou voltando. Por quê? Quando Jesus estava subindo aos céus, e todo mundo olhando, e ele subia, aí se cobriu entre as nuvens, e o pessoal continuou olhando. Aí apareceu 2 anjos de lado. Aí diz assim: varões, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo varão, Jesus, que no céu foi recebido, da mesma maneira como viste subir, ele voltará. Aí os discípulos, olha, 500 pessoas aproximadamente ali, correram para Jerusalém e começaram a pregar a palavra: Jesus está voltando. Aí ficou. Até hoje a gente está pregando que Jesus está voltando. Aí alguém pode dizer assim: mas até agora ele não voltou. Sim, mas quantos de nós já não partiu? Quantos de nós já não partiu? E quantos de nós já não partiu esperando ele? Aí está o segredo, que partiu esperando ele, então está na glória. Ele não veio, mas a gente foi ao encontro dele, certo? Agora, e aqueles que não tiveram paciência de esperar? E aqueles que desistiram e partiram dessa vida sem essa esperança, sem essa fé, estão lá na antessala do inferno, tristes, decepcionados, arrependidos tardiamente, porque não manteram a sua fé. Então entenda que ele veio, ele fez a missão aqui. Eu acho interessante que ele disse assim para o discípulo: olha, em meu nome vocês farão obras maiores do que as minhas. Às vezes a gente fica curioso, ou fica assim, achando interessante, se admira quando alguém é curado, volta a enxergar, volta a andar. Jesus fez morto ressuscitar, e a gente se admira por Jesus ter feito tantas maravilhas, né? Mas ele disse: ei, vocês, em meu nome, vocês farão mais do que eu, vocês farão obras maiores do que eu. Então o que é que está faltando em nós para fazermos obras maiores do que a de Cristo? Está faltando mais o quê? Mais obediência, mais devoção, mais entrega do nosso eu, né? Mais submissão. Aí sim, irmão, a partir do momento que a gente se submeter completamente, Deus vai começar a nos usar para operar através de nós obras maiores do que a que Ele fez. Então veja, aqui nós temos a chamada de Ezequiel. Aí veja que o Senhor disse o que para Ezequiel quando chama ele: olha, vou ler para você. E sucedeu que ao fim de 7 dias, passando essa semana, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia. O que é atalaia?
cima do muro para ver quem via fora da cidade. Todo mundo que vinha chegando, porque as cidades eram todas muradas. Então em cima do muro ficava um atalaia, que era um homem para olhar quem vinha e quem saía. Então era chamado de atalaia, ele ficava com uma trombeta. Então, quando ia chegando na carruagem alguém, o atalaia, de acordo com o que ele via, ele soava a trombeta. E quem estava dentro da cidade entendia quem era que estava chegando pelo soar da trombeta. Entende? Então, o Senhor está dizendo que ele chamou a Ezequiel como atalaia. E esse atalaia aqui também somos nós hoje. Certo? Nós estamos acima. Nós estamos acima de tudo para ver o mal, para ver o que é bom, para ver o que é ruim. Veja que o Senhor nos colocou em cima. A própria Bíblia diz que o Senhor nos assentou nos lugares, nós estamos assentados no lugar celestial em Cristo Jesus. Entende? Que o Senhor, Ele nos colocou como quê? Como cabeça e não como cauda. Então, assim como Ezequiel foi chamado, eu e você também foi chamado. Certo? Agora cabe a nós honrar essa chamada, porque algo que ele diz, bem, se a gente não honrar essa chamada, é um perigo para nós. O perigo de levar a palavra aos perdidos, o perigo de não evangelizar, é o perigo, irmão, para a gente que somos cristãos. Por quê? Olha o que é que diz, a nossa fé está ligada a essa ação. Se a gente não fizer essa ação, aí não demonstra que a gente tem fé. Viva não, fé morta. Certo? Porque o diabo diz que a nossa fé é demonstrada pelas nossas obras. Certo? Então, vê o que ele diz aqui, ó. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então veja bem, toda vez que você vem à casa do Senhor, você ouve a palavra da boca do Senhor, não é verdade? Deus fala com você. E Ele diz para você como você deve proceder, como você deve suceder, como você deve fazer. Tá? E aí ele tem mais aqui assim, ó. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então veja bem, Deus estava dizendo que quando ele mandasse Ezequiel falar a uma pessoa sobre o seu pecado, e Ezequiel não falasse, aquela pessoa iria morrer no pecado. Mas Deus disse, eu vou cobrar de você, que eu mandei você falar e você não falou. E ele morreu no pecado por sua causa, porque ele poderia até morrer no pecado, mas se você tivesse avisado, ele poderia ter se desviado do pecado e ter sido salvo. O Senhor explica aqui, ó. O Senhor explica. Ele diz, então olha, se ele morrer no seu pecado, eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Olha para ele. Que quer dizer que a mão da gente fica manchada de sangue. Ou seja, a gente passa a ter culpa da morte daquela pessoa, porque aquela pessoa era ímpia, a gente tinha a palavra de Deus e não deu para aquela pessoa. Então cabe a nós, aonde quer que a gente esteja, fale com o amor de Deus. Diga que Jesus ama a pessoa. Diga que tem uma cadeira para ele na igreja. Diga que Deus tem um projeto na vida dele. Fale com amor, com carinho. Não fale com grosseria não, tá? Nem fale se exaltando, dizendo eu sou salvo e você não é. Nunca diga isso. Fale com o amor de Deus. Diga que você é muito especial. Você tem muito valor para Cristo. Jesus quer você para Ele. Jesus tem um lugar para você lá na casa dele. Ele te espera, Ele te aguarda. Diga assim, se a pessoa quiser revidar, quiser tratar mal, você cala a boca e deixa. Você já falou, já fez a sua parte. Não discuta com ninguém, porque a Bíblia Sagrada diz que ao servo do Senhor não convém contender. Ou seja, o cristão não deve discutir com ninguém. Sim, o cristão não deve estar discutindo com ninguém para não gerar escândalo e ele não vir a ser humilhado perante a sociedade. Então, se alguém quiser discutir com você, cala a sua boca e procure seu lugar. Discutir não, falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Se a pessoa quiser ouvir, se alongue. Se a pessoa não quiser ouvir, sai de perto. Você já fez a sua parte. E você está livre daquele sangue. Deus não vai cobrar de você se aquela pessoa morrer. Por quê? Você foi até ela e avisou. Ela que não quis ouvir. Ela que queria discutir. Mas você fez a sua parte. Então entende, igreja? Então, falando, o Senhor deixa aqui
aqui, né? Deixa bem claro que falando ele para avisar acerca do seu caminho ímpio, aí diz o texto que ele não avisou, então não tem como. Não tem como. Então, amados, a gente vê que não vai ter como ele, de certa forma, ser salvo. Por quê? Porque ele não obedeceu a palavra. Então, entenda que é necessário. Aí tu deixa ela descarregar, ficar em um ponto de, aí depois tu volta. Aí, o que acontece? Não veio a palavra para aquela pessoa, ela morreu do seu pecado. Mas aí o Senhor diz aqui assim, mas, versículo 19: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Está vendo? Então o que acontece? Uma pessoa morreu, e você lembra, eu preguei o evangelho para ela, Deus não vai querer nada de você. Você pregou com amor, falou para ela, então você está livre, certo? Então saiba que a gente pode pregar com a palavra de Deus, a gente pode pregar com louvor, a gente pode pregar com a nossa vida também é uma pregação. A partir do momento que você tem um bom testemunho, trata todo mundo bem, todo mundo com educação, não tem se corrompido, não tem se escandalizado, tem vindo à igreja, tem dado um bom testemunho, as pessoas que olham para você sempre desejam que aceitar esse Deus, que elas não entendem como você consegue viver essa vida, elas têm curiosidade, então elas chegam para Jesus. Por quê? Porque elas veem que Jesus mudou a sua vida, então a sua vida se torna um testemunho, se torna uma pregação para as outras pessoas. Então é muito importante isso acontecer, certo, pessoal? Amém? Então ele deixa bem claro aqui: mas se avisares o ímpio e ele não se converter, então ele vai morrer, mas tu livraste a tua alma, certo? Aí a gente vê que a missão de Ezequiel não foi fácil, porque ele tinha que pregar para um povo ímpio, um povo que era rebelde, um povo que era idólatra. A nação de Israel tinha virado as costas para Deus, e Ezequiel tinha que falar aquela palavra, tinha que dar aquela palavra para eles, e ele não queria ouvir. Mas o Senhor disse: avise para que ninguém morra desapercebido, morra sem ter sido avisado, tá? E aí Ezequiel fez a vontade do Senhor. Então o que a gente entende? Que a gente não pode se calar, a gente não pode ficar, vem à igreja, aprende e fica caladinho. Tem gente que é cristão e na rua que ele mora ninguém nem sabe muitas vezes, e quando alguém sabe é porque perguntou: você é crente? É? Ou então porque botou um louvor no solar, aí deduziu que a pessoa é crente. Mas não dá uma palavra para o seu vizinho, não chama seu vizinho para vir à igreja. Que missionário é esse? Que cristão é esse? Que servo de Deus que você diz que é este? Se o Senhor veio de tão longe para fazer a obra aqui na terra, e nós estamos aqui tendo a oportunidade e não fazemos. Só para você ter uma ideia, veja o que acontece. Aqui eu tenho uma pesquisa que eu tenho aqui, um estudo que eu fiz sobre missões, tá? A janela 10x40. Alguns de vocês não sabem o que significa isso. Janela 10x40. O que significa isso, pastor? A janela 10x40 engloba os países menos evangelizados do mundo. Escuta bem essa: os países menos evangelizados do mundo. Chama-se a janela 10x40. Quando você ouvir essa palavra, você sabe o que é janela 10x40? Aí você diz: é a missão dos países que não são evangelizados, certo? Amém? Porque é uma palavra que você não vê falar muito, tá bom? Então eu estou passando para vocês. Janela 10x40 engloba os países menos evangelizados do mundo. São quantos países que são menos evangelizados? 62 nações. Quantas nações? 62 nações que se fecharam para as mensagens do Evangelho. Eles não aceitam o Evangelho, tá? E conta com missionários de várias partes do mundo para levar as boas novas. Veja bem, escuta bem: muitos cristãos não sabem
mas algumas organizações missionárias trabalham arduamente para levar o Evangelho para a região chamada de Janela 1040, considerada como a região menos evangelizada do mundo. Escuta bem, este nome se deu pela localização dos 62 países que formam um retângulo ao grau 10 e 40, acima da linha do Equador. Então, quer dizer, o Equador, lá no Equador, esse país chamado Equador, é lá que fica o meio do mundo. Tem uma linha lá é o meio do mundo. Então, os países que ficam dali para lá, ficam no retângulo. Então, é chamado de janela 10 por 40, certo? O retângulo ao grau 10 por 40, acima da linha do Equador. A região engloba o norte da África, o Oriente Médio e a maioria dos países da Ásia, países denominados, ou seja, dominados pelo islamismo, hinduísmo e budismo. Ou seja, o evangelho eles não deixa entrar lá, mas o islamismo, o budismo e o hinduísmo, todos são, ou seja, o hinduísmo e o budismo são seitas que acreditam na reencarnação, tá? No aperfeiçoamento do espírito, no nirvana, o vazio completo da alma, né? E o islamismo são os muçulmanos que acreditam em Maomé como seu único profeta e em Alá, o Deus único que eles chamam, e por Alá e pelo seu profeta eles matam todo e qualquer cristão que for dar uma literatura, que for ler a Bíblia, que for pregar lá na terra deles. É morto, eles matam. Veja bem, né? Então a gente vê, um dia desse eu recebi um vídeo, eles pegando um monte de pessoas cristãs, aí bota de joelho, os cristãos ficam de joelho, faz assim, aí vem o outro com um machado e tora a cabeça cai do lado e o corpo do outro, aí ele pega a cabeça pelos cabelos e o outro pega o corpo pela roupa, sai pro chão e joga lá na tuia, e uma tuia de gente, tudo com a cabeça torada, pega as crianças e mata com tiro na cabeça assim, abre a boca das crianças até o canto, né? Coloca dentro de uma grade e afunda dentro de uma grade, dentro de uma piscina que é para morrer afogado, faz fogueira e joga dentro para morrer queimado, né? Então lá eles aterrorizam mesmo, não querem que o evangelho entre lá. Agora imagine bem, lá nesses lugares tem missionário lá pregando o evangelho escondido. Como é isso, pastor? Eles estão lá. Eu recebi uma carta recentemente, eles pedindo para que a gente orasse por eles, porque está muito difícil lá. O que é que eles fazem? Eles estão ali e ele não prega não, para todo mundo ver não. Eles vão, de alguma maneira, falando devagarinho para alguém que eles vê que aí aquela pessoa se converte, mas não diz para quem ele se converteu. Aí aquilo ali se junta com ele e já vai tentar outra pessoa que está ali. Agora imagina se algum daquele ali não gostar e entregar. Veja o perigo. Veja, e a gente está aqui. A gente está aqui numa boa. A gente está aqui tendo a oportunidade de sair aí e gritar: Jesus te ama, Jesus te amou na tua vida. Como muitas vezes eu vou por aí, vocês veem, eu vou junto com vocês. A gente entra na boca de fumo, né, de crack, passa pelo imaginal, né, a gente prega para eles. Muitos deles vêm visitar a nossa igreja, alguns já se converteram, tá? Gostam do trabalho da gente. Veja que liberdade a gente tem aqui. E nesse lugar, ninguém pode pregar, mas eles estão lá. Eles orem pela gente. A gente está correndo risco de morte aqui, tá? Então, nos ajude. Então, não é fácil, irmão. Não é fácil. Então, a gente deve honrar essa chamada de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, estamos aqui dentro de liberdade. Veja o que diz mais aqui assim, ó. Para se ter uma ideia da dificuldade de realizar um trabalho de evangelização nesses lugares, ou seja, a organização Portas Abertas selecionou alguns depoimentos de cristãos que vivem na região. Escuta bem, escuta essa. Um cristão indonésio, da Indonésia, país do Oriente, comemorou a oportunidade que lhe foi dada de participar de uma escola bíblica. Olha aí, ele ficou feliz de poder ir a uma escola bíblica, porque essa organização Portas Abertas levou para lá a escola bíblica e ele participou. E é o que ele diz, as Portas Abertas me capacitou para cumprir meu chamado no serviço
através dessa escola bíblica, Deus supriu todas as minhas necessidades em todos os sentidos. Vê como eles foram abençoados. E vê como Deus quer abençoar aqueles que se envolvem na sua obra. Está vendo? Então, agora, vê aqui, para vocês ficarem mais assim, admirado ainda. Olha, um pastor egípcio, lá do Egito, comemorou ter recebido sua primeira Bíblia. Eu cresci em uma vila cristã, mas esta é a primeira vez em 30 anos que recebo uma Bíblia inteira para usar em minha igreja. O pastor não tinha uma Bíblia inteira. Recebeu uma Bíblia agora com esse trabalho missionário. Sabe por que eles trabalham lá? Eles pegam uma Bíblia e tira as folhas da Bíblia todinha. Aí ele vai aqui, aí dá uma folha para a irmã Cleide, uma folha para a irmã Iranita, uma folha para a dona Neide, uma folha para a dona Iraci, uma folha para a Lenilson, e dá uma folha para cada um. Aí hoje você vai ler essa folha, amanhã você vai trocar essa folha com o seu irmão. Veja, uma Bíblia. Até o pastor trabalhava assim, para poder pregar. Não tem Bíblia completa. Por quê? Quem for pego com a Bíblia pode ser morto. É a prova de que a pessoa é um cristão. Então pode ser morto. Então veja, a gente aqui tem Bíblia, irmão. No lixo você acha a Bíblia. Lá eu tenho várias Bíblias que vai achando no lixo. Eu mandei restaurar, para mandar para os presídios, para dar para as pessoas. Tem Bíblia de sobra. Até aqui na igreja também tem Bíblia que sobra aí, que esquece. Bíblia, a pessoa não sabe o valor de uma Bíblia. Enquanto lá no Oriente eles desejam ter uma Bíblia e não tem. Trabalham com folha, trocam as folhas da Bíblia para poder conhecer a Deus. E a gente tem toda a liberdade e a gente não faz isso. Então que a gente aprenda nesta noite sobre missões. Entenda que enquanto você tem toda a liberdade aqui, muitos estão lá sem poder ter essa liberdade que você tem, querendo a Bíblia que você está aí para ler, e você tem toda a oportunidade de ler e não ler. E agora? Então, igreja, a gente precisa aprender que a situação desses países é tão grave que esses 62 que compõem a janela 10 por 40, 43 estão na lista dos países de maior perseguição contra os cristãos, incluindo a Coreia do Norte, Afeganistão, Arábia Saudita, Somália e Irã. São os 5 países que mais perseguem os cristãos em todo o mundo. 5 países. São 43 da janela 10 por 40 que não recebem o Evangelho. Ou seja, que fecharam as portas para o Evangelho. E dos 43, 5 é quem mais persegue o Evangelho, que são esses que eu citei para vocês, que se pegou o Evangelho, eles matam lá. Aqui não bater eles não, eles têm liberdade aqui, mas lá eles não têm, se for para lá morre. Então veja, como a gente está desapercebido do que está acontecendo lá fora. Então, igreja, a gente precisa entender que Deus nos chamou. Graças a Deus estamos num país democrático, um país onde há liberdade de religiões, tá? Não há nenhuma privação para você pregar a sua fé. Pode pregar a sua fé, pode divulgar a sua fé, pode falar de Jesus, porque não é proibido, nem você corre risco de morrer. Então, igreja, veja que a partir do momento que a gente sabe de tudo isso e a gente não prega, e a gente não fala do amor de Deus, Deus vai requerer o sangue das pessoas que estão morrendo da nossa mão. João Batista, ele diz assim, no capítulo 3 de Mateus, ele diz: olha, já está posto o machado à raiz das árvores, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quem são essas árvores? Nós. Que bons frutos são esses? Frutos de salvação, frutos que venham da vida, que venham salvar. Está entendendo? A gente precisa fazer isso. Se você lê lá em Provérbios 24, livro de Provérbios 24 e 11. Desculpa, estou um pouco eufônico. Livro de Provérbios 24 e 11 diz assim, ó: livra os que estão destinados à morte, e salva
os que são levados para o quê? A matança, se os puderem retirar. Livra os que estão levados para a morte, sendo levados. Você sabe quem é? Todos aqueles que você vê aí fora, desocupados, bebendo, fumando, se prostituindo, roubando, aquelas pessoas que você conhece na sua vizinhança, eles estão sendo levados para a morte. E o Senhor está dizendo: livra os que estão sendo levados para a morte. E aí, igreja? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus colocou. É isso que Deus colocou em nossas mãos. Esse privilégio aqui no Brasil de poder levar a palavra dele, de poder livrar aqueles que estão indo para a morte. É por isso que eu fico triste quando não se convertem almas na igreja. Eu fico triste. Graças a Deus, Deus tem salvado almas aqui. Esses últimos 3 meses, Deus tem salvado vidas aqui. Glória a Deus. Tá? Eu fico feliz com isso. Certo? Por quê? Porque eu vejo o sinal de Deus. Eu vejo que vidas estão sendo tiradas da perdição. Então, estamos livrando ele de ir para a morte. Então, entenda. Versículo 12 diz assim, ó: ele manda livrar os que estão indo para a matança. Agora, vê o que diz o versículo 12. Meu Deus do céu. Ele diz assim, ó: se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Que você não pode dizer assim: não, é porque eu não sei pregar não, né? Eu não sabia que ele estava doente, eu não sabia que ele estava nessa vida de que não interessa. Cabe a você falar para todo mundo que você conhece do amor de Deus. Só para você ter uma ideia, eu me lembro de um homem que ele era um crente relaxado, né? Dizia que era crente, mas não divulgava para ninguém, não pregava o evangelho para ninguém. E um ateu pegou ele e chamou na grande e disse assim para ele: ó, ei, tu és cristão? Ele disse: eu sou. Olha, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas se eu acreditasse, como tu acredita que existe um Deus, e que todos os meus amigos, se não aceitar esse Deus, vai para o inferno, queimar lá no fogo do inferno, se eu acreditasse nisso e servisse a esse Deus que tu serve, eu não cessaria de buscar meus amigos, dia e noite eu estaria pregando para eles. O ateu disse isso para o evangélico, o cristão relaxado, porque tem muitos hoje em dia que são relaxados, que não abrem a boca, que não convida para a igreja, que não traz uma amiga, que não traz. É mais fácil o amigo ir para a casa dele e ele deixar de vir para a igreja do que ele trazer o amigo para a igreja. Porque eu já vi de pessoas dizer: pastor, eu não vim para o ensaio, eu não vim para o culto, eu não vim para o evangelismo porque chegou gente lá em casa. E o seu compromisso com Deus? Se chega gente todo dia na sua casa, você não vai vir mais para a igreja? Seu compromisso com Deus não vai valer. Então, traga a pessoa, vamos comigo para a igreja. Eu tenho um compromisso com Deus, eu marquei que eu ia hoje, e eu não posso voltar atrás da minha palavra. Todo mundo vai ver que você tem palavra, e aí escolhe vir ou ficar. Mas escolheu, você deu opção para a pessoa, então a pessoa não vai ficar com raiva de você, porque você deu opção. Olha, eu tenho um compromisso, eu disse para as pessoas que ia hoje, então eu não posso voltar atrás, tá? Vamos comigo? Se ela não quiser vir, o problema é dela, mas você chamou. Quando você voltar, você vai ter quando voltar, vai ter amanhã, vai ter o tempo todo para atenção àquela pessoa, certo? Importante que você colocou Deus em primeiro lugar. Então, nunca desista. Venha, traga as pessoas para Jesus, tá? Isso pode acontecer. Eu sei que existem exceções, tá? Pode acontecer de um casal, um não vir, mas mandar o outro, porque a vida acontece, né? Então, eu e minha esposa chegou a visita em casa, né? Chegou de viagem, estou muito cansado, São Paulo do Rio, aí querem descansar, aí minha esposa vai dizer assim: vá meu filho, vá, que eu fico, avisa lá porque eu não fui, estou recepcionando alguém, ou ela vem e eu ficar, dependendo de quem foi que chegou em casa. Há exceções, tá? Mas a gente tem que entender, pessoal, que é importante que a gente faça isso com amor e com dedicação. Entende mais aqui? Veja bem, olha o que aqui diz aqui. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, lá onde a gente leu. Eu mostrei a chamada de um homem chamado Ezequiel para você, foi? Como Deus chamou ele,
né? Como Deus avisou ele, o que ele tinha que fazer, é a mesma coisa que nós também temos que fazer, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a chamada de Saulo, porque ele diz aqui assim, ó: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu quê? Meu nome diante dos gentios, que são as pessoas de outras nações, e dos reis e dos filhos de Israel. Então, não só para as pessoas de outra nação, como também para as pessoas de casa. Então, entende que Saulo, aqui, ele estava vindo para destruir o povo de Deus, matar, torturar, aprisionar, impedindo a obra de Deus. O que é que ele entende por isso aí? O Senhor teve um encontro com ele no deserto, fez ele cair do seu orgulho, e ali ele se quebrantou-se e se submeteu ao senhorio do Senhor, ficou cego, foi para um lugar reservado, aguardado. Veja que o Senhor diz para ele aqui, ó, ele diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, porque versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve o quê? Padecer pelo meu nome. Então a gente vê que no versículo 10, aqui diz o Senhor assim: e havia em Damasco um servo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Certo? Então, em uma visão ele viu que estava um homem chamando Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Que ele, às vezes, pega pessoas que ninguém imagina que ia ser o servo dele. Saulo mesmo, consentiu na morte de Estevão, torturava, prendia, maltratava, não acreditava em Jesus Cristo, mas Jesus teve um encontro com ele e fez ele entender que Jesus é Deus. Então a gente precisa entender também que Deus tem esse poder. Por exemplo, dizer assim: eu não vou pregar nem para ele nem para ver, não, porque é duro de coração. Não existe duro para Jesus, porque o coração que é duro ele quebra. O coração que é duro, ele faz transplante, ele muda. Então não tenha medo, não tema, porque o Senhor ele pode todas as coisas. Entende bem? E aí, ó, o Senhor vai agora e pega Saulo e faz ele agora ser o Paulo, né? E agora Paulo vai se tornar a bandeira do Evangelho do Novo Testamento, né? Que é o que? Aí, ó, as cartas que a gente produz na igreja, as igrejas que ele abriu, que ele doutrinou, que ele ensinou, a gente vê o trabalho de Paulo prestado à obra do Senhor. Então, amados, a gente entende que é necessário dar ouvido a esse chamado de Deus na nossa vida. Veja a chamada de Ezequiel e veja a chamada de Saulo, tá? Chamada diferente. Ezequiel foi menos problemático que Saulo, porque Saulo era furioso, mas nem por isso Deus desistiu dele. Deus foi lá e teve com ele e mudou a história, e ele se tornou um dos maiores missionários da igreja primitiva, ao ponto de evangelizar os gentios. Gentios quer dizer pessoas de outras nações. Veja, e por que nós não podemos evangelizar a nossa casa? Nossa casa é o lugar onde a gente mora, o trabalho que a gente trabalha, né? A vizinhança. Devemos agir assim. E eu fico triste, irmão, quando eu não vejo as pessoas virem para o evangelismo, porque elas não estão exercendo o seu papel de cristão, elas não estão agradando a Deus. Porque tem gente que acha que agradar a Deus é entregar algo para Jesus e ficar sentado no banco. Não pense que isso é agradar a Deus. Agradar a Deus é você receber a salvação que custou muito caro para Jesus
e colocar ele em prática na sua vida. É você dizer assim: não, eu fui salvo, eu estou livre da condenação eterna, eu não vou mais para o inferno, mas tem pessoas que valem, e eu vou fazer o possível para que elas não vá. É sentir íntima compaixão, é sentir a dor do seu próximo, até porque todos nós não temos as famílias todos salvos. Alguém da nossa família não é salvo, precisa de salvação. Então nós precisamos levar essa palavra adiante, para que através do amor que a gente tem pelas pessoas, esse amor também possa alcançar o nosso ente querido, e assim eles serem salvos. Quem é que não quer ver seus entes queridos salvos? Quem é que não quer se encontrar com seu parente lá no céu, para viver eternamente no céu? Imagina, por sua causa, lá no dia do juízo, você está lá, do lado do Senhor, salvo, e você vê alguém do outro lado, parente seu, vizinho seu, amigo seu, conhecido seu, dizer assim: você conhecia o Evangelho, você era crente, você estava na igreja, e você não pregou para mim. E aí? Você não pregou para mim, você morava do meu lado, e você não me chamou para a igreja. Imagina, irmão, naquele dia. Imagina, que vergonha, que tristeza. Você vê pessoas que você vê todo dia lá do outro lado, indo para o inferno, na fila de quem vai para o inferno, e ela olha para você e diz assim: por sua culpa eu estou aqui, você deveria ter pregado para mim, eu não conhecia o Jesus que você conhecia não, e é por isso que eu estou aqui agora, que quando ele chegou para mim, eu não quis, mas se você tivesse falado o tempo que eu tive na terra, talvez eu tivesse me convertido, e daí vai. Imagine, irmão, eu não quero ouvir isso não. Sabia? Eu, pastor Dalmo, desde que me converti, muitas almas já foram salvas através de mim, Deus salvou através de mim, e muitas almas que eu já preguei para elas estão agora lá na antessala do inferno. Eu conheço, irmão, uma porção que eu preguei o Evangelho, mas não aceitou, e estão lá agora. Alguns estão, né? Estão lá, e eles estão se lembrando de mim. O pastor Dauro pegou para mim, ele me chamou até para a igreja, ele me convidou. E aí? E agora? Então, não dê esse vacilo não. Coloque em prática o Evangelho na sua vida. Não venha para a igreja e dizer: eu vou buscar a minha bênção na igreja, eu estou precisando de uma bênção. Irmão, sabe como é que Deus nos olha? Como povo interesseiro. 98% dos crentes que vêm à igreja vêm para buscar algo de Deus e não traz nada, e acham que porque devolvem o dízimo, que já foi Deus que deu condição de ele ganhar lá fora, aí ele acha que está devolvendo o dízimo, acha que está dando tudo. É por engano, porque o dízimo é uma obrigação de um salvo. Você não é salvo? Não quer ver outras pessoas ser salvas? Invista no reino para que outras pessoas sejam salvas. É um dever nosso dar o dízimo, devolver o dízimo. Mas tem muitos que vêm à igreja, irmão, só para buscar. Vou te dar uma palavra aqui que não precisa responder para mim não, mas vai ser o suficiente para você. Eu quero que você diga para Deus agora, ou para você mesmo. Deus sabe, mas responda para você mesmo: qual foi o dia que você se ajoelhou e ficou orando, só agradecendo até o final da oração? Ele se levantou e disse: muito obrigado por essa oportunidade. Acredito que nenhum que está aqui, não precisa me responder não, se ajoelhar 1 hora ou 2 horas: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelas pernas que eu tenho, pelo olho que o Senhor me deu, pela minha boca, pela minha saúde, obrigado pelo meu cabelo, obrigado pelos meus órgãos internos, obrigado pelo livramento que eu nem vi o que ia acontecer e o Senhor me livrou, obrigado pelo meu esposo, pela minha esposa, obrigado, meu Deus, pela comida que eu comi, pela casa que eu moro, pelos móveis que eu tenho, pelo lençol que me cobre, obrigado pelo vento, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela água que eu bebo, pela água que me banha. Senhor, obrigado pelas frutas, pelos pássaros, pelas árvores, pela rua. Obrigado, meu Deus, pelo transporte que eu ando. Obrigado pela minha filha, obrigado pela minha sobrinha, pelo meu neto, pelo meu bisneto. Obrigado pelo meu patrão, obrigado pelo
no final tu dizia assim: e muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de poder te agradecer por tudo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus, amém. Duvido de 1000 se tira um. Eu não sei se esse um está aqui nessa noite, mas não precisa me dizer não. Agradecer. A gente é ingrato. Deus não me dá, e a gente ainda reclama. Não reclama com a boca para as pessoas ouvir, mas lá dentro nosso coração está xingando Deus. E Ele vê. E a gente precisa ser unânime em pensamento, em ação, em nós mesmos, tá? Ser mais grato. Veja que tem até um louvor que diz assim, ó: agradeço pela prova, né? Tem um louvor que eu não me falo agora na memória, mas tem um louvor que ele é sobre agradecimento. E na sequência do hino fala sobre pelas provas. Fala assim, agradecer pelas provas. Tá? Então a gente precisa ser mais grato. Veja o que você vê aqui hoje. Você já vestiu uma roupa, você já agradeceu pela roupa que você vestiu hoje, pela comida que você comeu hoje, pela igreja que está aberta, pelo seu pastor, pela cadeira que você está sentado, pelo ventilador que te refresca. Você já agradeceu? Então agradeça. Venha mais aqui, Senhor, a tua casa para te adorar, para te louvar, porque o Senhor sabe da tua necessidade. Ele não te impede que você pedir, ele não pode pedir, mas a questão é que a gente só se preocupa em pedir e não dá nada para o Senhor. Não dá nada. Então ele precisa dar mais. E o que é que ele quer mais? Teu dinheiro, tua casa? Não. O que ele quer é o teu serviço na obra dele. É isso que ele quer. O serviço da tua alma na obra dele. É você sentir a dor que ele sentiu quando veio a terra pelas almas perdidas. É você vir fazer essa missão. Então, igreja, é tempo ainda. Aí no Parque nós estamos aqui ainda. Dá tempo. Tá? Seja educado, amoroso, trata as pessoas com carinho. Tá? Chama no canto, abraça a pessoa. Mulher, abraça a mulher. Falando perto dela, diga assim, ó: tem uma cadeira na igreja para você. Só isso não vai comover a pessoa, vai tocar. Está entendendo? Fala, diga para Jesus. Porque as pessoas às vezes querem ouvir isso. Você sabia? Eu evangelizo muitas pessoas durante o dia no meu trabalho. E muitas pessoas, quando eu esqueço de evangelizar elas chegam para mim e falam o que eu falo para elas. Eu digo assim para elas, assim, ó: ei, tua cadeira está lá, Jesus está te esperando. E às vezes eu não vejo ele, aí ele vai: ei, irmão, e aí, minha cadeira está lá? Pedindo. Aí vem tudo. Tem alguns que vai lá, eu trabalho lá, eles vão só porque eu falo do Evangelho. Teve um que ele teve aqui 2 vezes, não vou dizer o nome, questão de ética. E ele nunca tinha visto, que eu vou vontade que ele viesse aqui. Ele vai lá e gosta de escutar eu pregando para ele. Aí ele comprou verdura, eu pregando e ele sorrindo, ele só vai sorrir. E eu pregando. Né? Aí teve um dia que eu achei o zap dele. Aí eu fui lá e no zap, que a gente deve usar isso aí, disse: ó, o mestre manda te dizer que tu é muito especial, que ele te ama e que a tua cadeira está lá te aguardando, te esperando. Dá uma carreira, corre enquanto é tempo, porque tu é muito precioso. Mais ou menos isso eu falei. Aí deixei lá. Aí quando foi com pouco tempo, ele ligou para o telefone, aí falou para mim, aí eu estava em Itapissuma, aí ligou uma pessoa, eu nem sabia que era ele. Onde é a igreja? Em tal lugar. Chega para mim, vai em tal lugar, e você chega lá. Aí quando eu vi, irmão, em Itapissuma, que eu chego e botei lá aqui. Feliz, alegre, gostou, né? Disse que vai botar de novo. Tá? Quer dizer, nunca tinha vindo aqui. Veio, se alegrou, porque uma palavra que eu dei no WhatsApp. Está entendendo? Então veja, é tão fácil. É só fazer. Por que você não faz? O jovem, eu vejo o jovem mexe tanto com essas coisas e não manda uma palavra, uma troca de versículo, né? Manda uma pregação para o seu companheiro. Não manda. Então, se a gente não fizer esse trabalho, que é o nosso dever, a gente vai pagar um preço alto. Porque o Senhor disse para Ezequiel que vai cobrar da mão dele.
E se a gente não fizer, a gente vai ser achado como negligente. E negligente não entra no céu. Veja o que Paulo diz, para ele terminar, vamos para lá. Primeira carta aos Coríntios 9. Está vendo agora, Diego? Primeira carta aos Coríntios 9:16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o quê? Veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Igreja, cristão tem muito, mas veja evangelizando quantos tem? Pouquíssimo. E nós que estamos aqui nesta noite, todos vocês foram chamados por Deus. Deus chamou cada um de nós. Nós somos missionários de Deus aqui na terra. Então não cala sua boca, saia por essa porta hoje diferente. Saia aqui e você vê que você conhecer. Só diga, olha como é simples. Chega perto dele e diga assim, ó, perdão, vim da igreja. Aí você diz assim, e a tua cadeira estava lá vazia, aqui esperando. Você já vai ver a mudança. A pessoa vai dizer assim, não irmão, um dia eu vou. E toda vez que você vê a pessoa, você diz isso. Vai ter um momento que você vai esquecer de dizer, a pessoa vai dizer, minha cadeira está lá. Acontece comigo. Está entendendo, pessoal? Então, saia, prega a palavra. Sabe por que a gente perde muito? Porque a gente não evangeliza. Muitas coisas da nossa vida ficam atrasadas, as bênçãos ficam atrofiadas, a gente paga um preço terrível. Por quê? A gente é negligente com a obra de Deus. Como quer que Deus seja fiel com a gente desse jeito? Deus é fiel com a sua palavra, mas com o crente desobediente, não. Deus só é fiel ao crente que é obediente. Então a gente às vezes quer as coisas de Deus e não faz o que Deus quer da gente. E aí, como é que a gente pode receber o que Deus espera? É aí o preço, prejuízo aqui, bronca ali, enfermidade aqui, perseguição. Olha irmão, é um dia, porque não faz o que Deus mandou. O apóstolo Paulo diz, ai de mim, ou seja, ai de mim, ai de você, se não, depois de ouvir essa palavra, você não evangeliza. Ai de você, sabe o que quer dizer ai? Ai são os juízos que existem na Bíblia. As piores dores, as piores angústias é identificada na Bíblia como ai. O primeiro ai foi no Éden. O segundo ai foi lá no Egito, né? Foi o primeiro ai no Éden, né? O segundo ai foi ali no Egito, e o terceiro ai foi na cruz, e o quarto ai vai ser na grande tribulação. Terrível, né? Alguém diz que é 3 ai, né? É o ai do paraíso, o ai da cruz e o ai da grande tribulação, que são 3 momentos mais terríveis da face da terra. Quando o homem caiu, que a morte sujeitou todas as coisas, a morte imperou, né? Quando Jesus foi crucificado, porque ali foi o sacrifício de Deus pela humanidade, tá? E na grande tribulação, que é quando a dor que vai ter, as pessoas vão sofrer, serão dores como nunca se houve na face da terra e nunca vai haver. Serão dias terríveis que vão acontecer para aqueles que ficarem no arrebatamento da igreja. Então, que você seja a partir de hoje um crente mais fervoroso, um crente mais zeloso pela sua chamada missionária aqui na terra, e comece a evangelizar, porque olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz, ele diz assim, e por isso, se faço de boa mente, terei o que? Prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ele está dizendo aqui que quando ele prega a palavra, evangeliza com amor e dedicação, Deus dá prêmio para ele. Quem quer prêmio aqui nessa noite? Eu quero. Eu quero prêmio. Tu quer prêmio? Quer ser premiado? Então evangeliza. De amor, com amor, com dedicação. Ele está dizendo, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, não vou ter nada. Pelo menos coisas são minha confiada. Então, igreja, é tempo da gente aprender a palavra do Senhor e colocar em prática. Amém, igreja? Então, por que a gente aprende que temos que ser missionário, que temos que exercer a nossa função como missionário, fazer a obra? Porque missionário não é só esse daqui que estão
missão lá do outro lado não, viu? Você começa a missão na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, por onde você passar. Você é um missionário. Tem gente que pensa que missionário é só quem vai para outro país. Não, missionário é esse que sai para evangelizar, levando as boas novas de salvação. Veja lá, para terminar, Isaías 52 e 7. Isaías. Olha como diz aqui, ó. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que o quê? Anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu